Olá amigos, aqui é Maurício Santini e esse é mais um Rádio Consciência. Gente, eu queria agradecer a todos pela participação, pela audição, pela audiência de vocês. Espero que vocês continuem gostando e compartilhando, apoiando esse podcast, porque afinal de contas é um podcast espiritualista que tem essa intenção de ampliar a consciência das pessoas e a minha própria, né? Bem, vou começar assim. No Brasil, a expansão do catolicismo foi marcada pela ação dos jesuítas junto às populações nativas. Contudo, não podemos deixar de levar em conta que, sendo lugar de encontro de várias culturas, o território brasileiro se tornou próprio para práticas rituais e outras manifestações que iam contra os preceitos católicos. Muitas vezes, recorrendo aos saberes dos indígenas ou dos escravos africanos, os professores católicos se desviavam dos seus dogmas. Em vários documentos da época, possuímos o registro de algumas situações onde homens e mulheres apelavam para saberes místicos de alguns feiticeiros. Geralmente, essa opção era ativada quando os remédios e ações litúrgicas cristãs não surtiam o esperado efeito em alguém que sofria com alguma enfermidade física ou emocional. Muitas vezes, até mesmo alguns padres eram denunciados aos seus superiores por recomendar a ação desse tipo de prática religiosa. Para frear esse costume, os dirigentes da igreja fizeram requerimento das chamadas visitações do Tribunal do Santo Ofício. Essa instituição, criada nos fins da Idade Média, tinha por função combater qualquer tipo de manifestação que representasse uma ameaça contra a hegemonia dogmática católica. Em 1591, o clérigo Heitor Furtado Mendonça foi o primeiro a estabelecer essas visitações que investigaram os casos de heresia ocorridos no Brasil. As denúncias pelas práticas heréticas surgiam das mais variadas formas. Qualquer delação sem provas ou dedução precipitada bastava para que as autoridades retirassem o acusado do seu lar para responder o processo. No momento em que chegavam a uma localidade para facilitar o acesso aos suspeitos, o inquisidor anunciava nas praças e igrejas os tais editos da fé, que era uma espécie de documento oficial, onde o clérigo declarava os pecados que poderiam ser denunciados. Após ser preso pelas autoridades, o acusado passava por uma série de torturas que tinham como principal função obter a confissão do herege. Uma das punições mais comuns utilizadas era cortar a planta dos pés do acusado e, depois de untá-los com manteiga, expor as feridas em um braseiro. Contudo, antes que uma sessão de tortura fosse iniciada, um médico realizava uma avaliação prévia para que as limitações físicas do indivíduo fossem levadas em conta. Somente quando alguém não confessava os pecados denunciados é que a morte na fogueira era utilizada. Sendo um instrumento de forte natureza coercitiva, os membros do Tribunal de Inquisição acreditavam que a humilhação pública era um instrumento de combate mais eficiente que a morte. A grande maioria das perseguições do Santo Ofício ocorreu na segunda metade do século XVIII. Ao todo, cerca de 500 pessoas foram denunciadas no Brasil, sendo a maioria acusada de disseminar o quê? O judaísmo. Vejam só vocês. Gente, esse texto é do Rainer Souza, ele é mestre em História, e eu extraí do site mundoeducação.bol.uol.com.br, tá? Que é sobre a Inquisição no Brasil. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque, recentemente, ficamos sabendo, através da mídia, da ação de uma milícia de traficantes evangélicos. Veja só que disparidade. Traficantes evangélicos, chamado Bonde de Jesus. Que esse grupo de traficantes evangélicos, essas milícias, estão queimando, estão depredando vários templos religiosos de raiz africana, os templos de candomblé, umbanda, enfim.
em nome de Jesus. Eles vão lá, destroem todo o templo, né? Massacram tudo, queimam, cortam, sabe? Fazem um furdunço lá nos templos evangélicos, e isso faz dessa intolerância religiosa algo extremamente odiável. E eu quis falar esse texto aqui no começo para dizer que isso não é novo no Brasil. A intolerância religiosa vem desde o seu descobrimento. Mesmo porque, quando chegaram aqui os jesuítas, chefiados pela Companhia de Jesus, Padre Manuel da Nóbrega, depois Padre Anchieta, que foi um dos chefes também, também vieram incutir nos indígenas a religião católica apostólica romana, né? Então, não que foram intolerantes, mas, na verdade, eles queriam forçar ao índio a se cristianizar, né? Então isso realmente aconteceu no Brasil. Mas aí esse bonde de Jesus, né, está agindo no Rio de Janeiro principalmente, e o que eu acho o mais curioso é que eles são evangélicos e são traficantes, e fazem isso em nome de Jesus. E aí eu lembro muito das mortes, dos assassinatos, dos genocídios, dos homicídios, em nome de Jesus, em eventos da humanidade, como por exemplo a Inquisição. A Santa Magna Igreja Católica promoveu a Inquisição no mundo todo. E por que não poderia deixar de promover aqui no Brasil? A Inquisição também passeou pelo Brasil, tanto que eu comecei o programa com o texto do mestre em História. E o mais curioso é que eles perseguiam os judeus. E hoje o cristianismo, o catolicismo é judaico-cristão, né? Então, assim, é muito curioso isso. A questão da invasão dos templos religiosos de matriz africana não é só por conta da questão das divindades, de todo o panteão africano, dos orixás, né, que eles falam que é magia. Isso me lembra muito a Inquisição, muito, muito. Mas eu também vejo isso uma pitada de racismo no povo brasileiro, esse racismo que foi encoberto durante muitos e muitos anos e que hoje está vindo à tona, né? Está vindo à tona cada vez mais. Há muita intolerância realmente religiosa no Brasil. Mas também há intolerância religiosa por parte de outras religiões contra os evangélicos. Isso a gente não pode negar. Os evangélicos também sofrem. Colocam todos os evangélicos num pacote, né, como se fossem todos iguais, e falam: evangélico não presta, evangélico extremista. E não é assim. Evangélico faz parte de uma religião protestante, de Lutero, de Calvino, e tem várias igrejas e várias correntes evangélicas, e muitas delas atuam em benefício da humanidade, sim, tem um papel preponderante e importante para o Brasil. Então, assim, não é colocar todo mundo no mesmo balaio e falar: são evangélico, não presta. Mesmo porque eu, por exemplo, já tive uma experiência no astral muito curiosa. Uma saída fora do corpo. Eu estava consciente e eu estava numa rua que eu estava caminhando na rua e tinha alguém comigo, um amparador comigo. E eu vi numa casa na rua várias pessoas entrando, pessoas assim com lenço na cabeça, com saia, tudo realmente plasmado. Logicamente isso eram seres desencarnados, não eram encarnados, e tinham alguns encarnados, sim, estavam ali projetados, entrando nessa casa. E o que era? Era um culto evangélico, protestante. Naquele momento ia ter um culto protestante. E aí eu perguntei: nossa, aqui também tem? Aí o amparador disse: é por isso que ninguém pode ser intolerante, porque todas as religiões estão representadas aqui no astral. Você vai ver
aqui protestante, católico, espírita, umbandista, taoísta, budista, hinduísta, muçulmano, você vai ver de tudo aqui no plano astral. Então isso para mim foi um aprendizado, né? Mas para nós universalistas, a nossa visão universalista com relação à intolerância religiosa, ela precisa ser muito holística, ela tem que abrir muito leque. Para os universalistas espiritualistas, as religiões, as filosofias que acreditam e creem em vida após a morte, reencarnação, em mundo espiritual, enfim, para essas filosofias espiritualistas e universalistas, nós temos um ecumenismo reinante. Mas o universalista, espiritualista, universalista, ele precisa, e ele abre a sua cabeça também, a sua mente, para ser tolerante com as religiões que não creem, não acreditam em vida após morte e reencarnação. Então é preciso respeito para essas pessoas. Mesmo porque o catolicismo, bem no começo do catolicismo, bem no começo da Igreja Católica, a Igreja Católica acreditava em vida após morte e em reencarnação, principalmente reencarnação. Por incrível que pareça, existia isso sim. Depois os concílios, né, vieram as reuniões, os concílios, aí limaram isso do catolicismo. Mas a gente tem que também ter um questionamento. Ora, se o católico e o protestante, o evangélico, acredita que a gente depois da morte tem um céu ou um inferno, isso quer dizer que eles acreditam em vida após a morte. Porque senão morria, acabava, era pulverizado, não tinha mais nada, não existia mais nada. Não, eles acreditam em céu, inferno, purgatório, e isso realmente é vida após a morte. Mas não da mesma maneira que os espíritas e os espiritualistas acreditam. Mas eu quero dizer a todos que as religiões, todas elas têm preceitos e muitas vezes esses preceitos, essas leis são manipuladas. Isso aconteceu na Igreja Católica, em todos os concílios que limaram vários textos e evangelhos apócrifos e só ficaram os canônicos que eles determinaram que tivesse ficado. Isso aconteceu no protestantismo, no espiritismo, em todas as religiões. As religiões são manipuladas pelo poder, pela força vigente, né, pelos poderosos dessa religião. E aí, o que eu posso dizer? Eu me lembro também de uma fala do Pôncio Pilatos para Jesus, perguntando o que é a verdade. E Jesus não respondeu nada. Porque a verdade, cada um tem uma verdade, e ela é uma verdade relativa. Há verdades relativas, mas existe uma verdade absoluta. Aí eu costumo citar a parábola do Ramakrishna, do elefante, né? Não é assim, mas eu vou meio que resumir a parábola. Tinha um elefante no centro de um lugar, e as pessoas em volta do elefante, e cada um relatava o que estava vendo do elefante. Um via, eu estou vendo assim uma cabeça com um apêndice, o outro estou vendo assim, eu estou vendo uma grande barriga cinzenta. E cada um defendia a sua verdade. Isso é verdade relativa. Não deixa de ser verdade. Mas para ele saber realmente que é um elefante que ele está vendo, ele precisa dar a volta em todo o elefante, circundar todo, ver de cima, ver de baixo, ver no interior e ver no exterior. Aí sim ele vai saber que é um elefante. Né? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Religião, cada um tem a sua verdade. Bem, eu espero então que o nosso planeta, o nosso Brasil, consiga sair dessa escuridão, dessa sombra que se instalou nos últimos tempos aqui no Brasil, e que essa intolerância religiosa seja cada vez mais iluminada. Não há motivo de ser intolerante religiosamente, porque cada um defende o seu lado, e o respeito é preciso e é necessário para todas as religiões e filosofias. Tá bom, meus amigos? Quero abraçá-los,
Muito obrigado pela audiência, paz e luz a todos e namastê. Um grande abraço.